Vamos falar sobre economia. Quando a gente fala sobre finanças, economia de maneira geral, brasileiro mesmo tem uma dificuldade enorme. Isso eu falo por mim também, né? Querendo ou não, todos nós passamos pela maior dificuldade que existe, que é a desvalorização do nosso próprio dinheiro. Querendo ou não, coisas que a gente comprava alguns anos atrás, hoje em dia, com o mesmo valor, a gente não compra nem metade. E isso é algo que diariamente corrói o nosso dinheiro. Chama inflação. A gente vai falar aqui um pouco sobre o começo e o essencial sobre finanças, sobre economia e sobre dinheiro, que é algo que está presente no nosso dia a dia, você querendo ou não. Para a gente iniciar sobre esse assunto de economia, eu acho que uma coisa essencial que a gente deve ter é: parem de achar que existe milagre. Não existe milagre para nada relacionado a dinheiro. E a gente cai em um momento muito fácil de falar sobre isso, né? Maioria das coisas, pessoas, celebridades, aqueles nomes que estão relacionados a fortunas gigantes na internet, está sendo descoberto golpe, está sendo descoberto crime, lavagem de dinheiro, etc. Então a gente tem que parar de se iludir com essa falsa esperança, essa falsa expectativa, esse sonho que é vendido de que na internet é fácil de ganhar dinheiro, de que é fácil ganhar dinheiro, você que é burro, você que é burra. Você não ganha dinheiro porque você não se esforça o suficiente. Esse tipo de coisa vai entrando na nossa mente de uma maneira que a gente vai se sentindo incapaz de fazer o básico. É lógico, chat, a gente pode aprofundar, conversar mais sobre o assunto de dinheiro e de finanças quando a gente está numa posição um pouco melhor. Porém, as finanças, elas são muito contrárias a esse papo de eu vou esperar estar pronto o suficiente para poder tomar uma atitude. Porque a relação de tempo é o que mais mexe e mais muda em tudo. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Por isso que eu comecei falando sobre a inflação corroer o nosso poder de compra. Porque quando a gente começa a pensar sobre isso, é como se te desse um estalo de toma cuidado com o que você está fazendo. E toma cuidado que como você está utilizando o seu dinheiro. Porque querendo ou não, se você tiver amanhã, show, ele vai valer menos. Mas, pelo menos você tem. Se você não tiver, você vai ter que trabalhar às vezes o dobro para ter o dinheiro que vale hoje. A gente pode ter uma média disso, porque um salário mínimo, há muitos anos atrás, era R$ 300, R$ 500. Há não muito tempo atrás, era 1.300. Possivelmente vocês se recordam. 1.400 e pouquinho, 1.518. Então, a pouco, o salário mínimo vai crescendo, que já não dá para nada. A gente sempre fala isso e, querendo ou não, é uma realidade que dói, mas se você ganha o salário mínimo e sobrevive, você já tá fazendo muito. Você já tá fazendo muito. Porque a realidade de maioria esmagadora é que não dá. Um aluguel, R$ 1.000. Você vai fazer uma compra, já fica em 400, no mínimo. Como é que você paga luz, internet? A comida vai ter, mas o gás? Você não tem mais nada. Então, quando a gente vai falar sobre finanças, a primeira coisa que a gente tem que ver não é o valor extraordinário, não é o 1.000.000, não é o 100.000, não é o 10.000. A gente não pode ver valores muito grandes, respectivamente falando, para alguém que recebe o mínimo. Então a gente tem que falar de uma proporção menor, mas que seja mais plausível. Com salário mínimo realmente não dá. É muito difícil. A menos que você esteja na condição de estar morando com seus pais,
Que aí, se você não estiver juntando dinheiro, pô, que mundo que você tá vivendo, né? Você tá achando que o quê? Né? Você não tá fazendo o básico. E na situação de você ser já, tipo, pô, bancado, você já tem uma vida ganha e é isso. Então, né? O salário mínimo sobra e dá pra você fazer o que você quiser. Se você não tá nessas duas situações, simplesmente o mínimo não dá. Você vai ter que fazer uma renda extra, você vai ter que fazer alguma coisa para conseguir complementar. Até porque investimento o melhor caminho, a melhor decisão que você vai tomar é investir o seu dinheiro. Não somente juntar por juntar, investir te leva um caminho muito além. A gente vai ter vídeos falando sobre isso. Se vocês gostarem, né, deixa o like, comenta aí, porque a gente vai trazer vídeos sobre isso, sobre finanças, sobre dinheiro de maneira geral e como você pode melhorar aí o seu patrimônio. Mas a questão é, se você escolhe investir, é um caminho que não é rápido, é um caminho que não é fácil, a menos que você tenha um aporte muito grande. E se a gente está falando do mínimo, esse aporte não vai existir. Então você vai ter que fazer uma renda extra para você poder pelo menos guardar uns R$ 300, R$ 350. E que, confie em mim, vai fazer total diferença para você ter o primeiro passo, que é a reserva de emergência. Reserva de emergência, para quem não faz a menor ideia ou não sabe o que eu estou falando, é o mínimo do mínimo do mínimo que você deve ter. Por quê? Se você tá andando na rua, seu celular cai e pifa, você tem dinheiro para comprar um outro celular ou você vai ficar sem celular? Se você passar mal e tem que comprar um remédio, o remédio ele custa R$ 100. Você precisa comprar 3 caixinhas. Você tem R$ 300 para comprar esse remédio ou ele vai te fazer você passar dificuldade? Porque tem gente que não tem nem R$ 100 para, se caso surgir alguma coisa que seja um mínimo de imprevisto, a pessoa ela já vai se colocar em dívida, se colocar em empréstimo, se colocar em situações que a gente nem pensa. Então a reserva de emergência ela é literalmente um desafogo, um montante onde você vai ter alguns meses garantidos para caso você esteja desempregado, para caso ocorra alguma emergência, você ter de uma reserva para você tirar. Então você tem que pensar nos seus gastos mensais. Ah, para sobreviver eu gasto R$ 800. Para sobreviver eu gasto R$ 1.000. Então você vai pegar isso vezes 3, vezes 6. De 3 a 6 meses, um valor que não vai ser para gastar, que não vai ser para você comprar nada, que vai ser somente para você ter na sua conta se surgir uma emergência. E emergência é muito além de eu estou com fome, eu quero comprar aqui uma roupinha, eu quero comprar um jogo, eu quero emergência. Então, se você não tiver isso, não adianta você ficar buscando soluções mirabolantes. Ah, não, eu vou pegar aqui os R$ 20 que eu tenho, vou tacar no tigre e vambora. Vai perder os 20, vai ficar sem um puto no bolso e não vai ter nenhum começo, porque na próxima vez você realmente vai estar pensando nisso de novo. Você não vai mudar sua linha de raciocínio. Porque a pessoa que quer o caminho fácil, ela sempre vai escolher o caminho fácil. É sempre assim. Então, querendo ou não, se você não fizer o mínimo, o básico, não espere ter resultados extraordinários. Eu vejo gente sonhando em ser milionária, e quando eu pergunto, show, beleza, seu sonho é ser milionário, mas em que passo que você tá? A pessoa não tem nem R$ 1.000. As pessoas, elas têm uma noção de dinheiro muito fora da realidade. Elas pensam que só vão conseguir chegar num nível muito alto, como o dos 100 mil, dos 500 mil, do 1 milhão, se elas já tiverem algo extraordinário. Não, eu só vou começar a guardar quando tiver um salário ali de 10 mil, aí eu guardo. Quando eu tiver ganhando uns 8 mil, eu guardo. Uns 5 mil, eu guardo. Só que se você guardasse ao longo do tempo frações pequenas, o tempo faz o trabalho dele. É algo que eu vou me aprofundar mais em outros vídeos
Só que o fator tempo sempre vai ajudar. Ah, eu não quero passar 30 anos guardando. Tá, você não precisa passar 30 anos guardando, mas saiba que se você não quer passar 30 anos investindo, você vai ter que aportar mais. Significa que você vai ter que ganhar mais. Significa que você vai ter que trabalhar mais. E para de colocar na sua cabeça que você vai estar perdendo tempo. Ah, não, estou tirando esse dinheiro que era para eu aproveitar agora. A vida é uma só, eu tenho que aproveitar esse momento. Porque o momento ele vai passar, você vai viver por muitos anos. E querendo ou não, a única coisa que vai acontecer é você se arrepender de não ter começado antes. Porque 10 anos, 5 anos, 2 anos fazem total diferença quando o assunto é investimento. Então, se você não começou ainda a juntar um mínimo, se você ainda não tem a sua reserva, faça isso para o seu próprio bem. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, o que você acha, se você já tem a sua reserva de emergência, se você não tem nada, está começando completo zero, porque a gente vai ter mais assuntos falando sobre isso, que eu gosto bastante. Fiquem bem, muito obrigado por assistir e até a próxima.